Gênesis 26, de 12 a 25, servirá não somente como um texto a ser analisado dentro do seu contexto, mas algo que nos faça refletir sobre o que nós passamos. Sabe por quê? Chega no final de um ano, às vezes a gente olha para trás e fala como meu ano deixou a desejar. Eu fiz tantos planos do começo do ano, eu tracei metas, eu fiz um cronograma, eu comecei bem. E depois vieram dificuldades, imprevistos surgiram. Veio uma doença, veio um problema financeiro, uma dificuldade na família, na igreja, no trabalho, coisas que eu não esperava, pessoas que me trataram mal, tive boas surpresas, mas por fim, eu cheguei no final do ano, num lugar longe de onde eu planejei, com coisas a fazer que eu planejei e não fiz, e com outras que eu nunca imaginaria que eu faria. E aí o Senhor me permitiu fazer. Então esse final de ano costuma ser, obrigado, Selma. Costuma ser uma época em que nós avaliamos essas coisas. Às vezes com mais coragem, às vezes com menos. Os jovens vêm com mais coragem. Parece que o próximo ano vai trazer agora as coisas que ele jamais alcançou antes. O jovem vai contando, esse ano vou fazer 15 anos, fazer 16 agora, depois o 17. Mas porque já está lá para os 50 e poucos, 60? Lá para os 80 e poucos, né, seu Juvencio? Aí talvez a avaliação seja um pouco diferente. Vai falar mais um ano, mais um ano. Será que será como todos aqueles outros que eu vivi? Será que eu tenho ânimo de começar mais um ano? Será que esse ano minhas dificuldades não vão aumentar? Será que meus problemas de saúde, que vêm se acumulando até aqui, será que esse ano não vão me dar novas surpresas? Apesar de não muito boas, mas que vão me surpreender. Então a gente olha, às vezes, para o próximo ano com desconfiança. Você olha para a economia, para a política e fala, o que será que vai acontecer esse ano? Será que esse ano as coisas vão ficar mais caras? Será que a gente vai lembrar um pouquinho mais do tempo do Sarney? Até pouco tempo atrás a gente não ouvia mais falar de inflação, mas nesse ano falou bastante. Como será daqui para frente? Será que a gente vai chegar numa situação estável no final do ano que vem? E mais, será que o Brasil vai ganhar a Copa? Já vou falar, acho que não. Fica com muita esperança. Torce no dia do jogo, mas tira o cavalinho da chuva. Se ganhar, é lucro. Mas se não, não fique muito decepcionado. Nós não estamos na época das vacas gordas. Tem jogador gordo, mas isso não ajuda muito dentro do futebol. Então, o que será que vem? E a gente fica preocupado, encorajado. Atento, fica tenso ou cheio de planos. Mas uma coisa, Salomão tinha razão quando ele olhava para a história, olhava para a sua vida e ele diz assim, ó, não tem nada de novo debaixo do sol. O que aconteceu uma vez vai acontecer de novo e pessoas boas sofrem, pessoas boas são abençoadas. Pessoas ruins sofrem, pessoas ruins também têm alívio, têm prosperidade e o mundo continua seguindo. Encontrar um sentido em algo que parece ser jogado ao acaso quando nós sabemos que acaso não existe, porque o nosso Deus é o Deus soberano. Então nesse texto nós vamos ver alguns acontecimentos que ocorreram aqui na vida de Abraão e Isaque e que quando a gente olhar para a nossa própria vida e nossa história, a gente vai ver que acontece conosco também, e que são essas coisas que nós devemos esperar no próximo ano. Antes de a gente falar sobre o tema, passa um slide aí. Deixa eu só falar sobre o contexto. Aqui, marca lá o foco na apresentação é a última. Isso. Agora aperta mais uma vez, Sérgio. Vai vir duas setas. Reparem onde vão parar essas setas. A seta da direita parou em Gerar, tá bom? É onde Isaque estava morando, junto com o rei Abimeleque na terra dos filisteus. Não eram os filisteus aquele povo mesmo do tempo de Davi e de Saul, porque aqueles chegaram nessa região vindo de uma ilha chamada Caftor, por volta de 1250 a.C. Isso aqui é 2000 a.C. Mas o território já chamava Filistina, vamos dizer assim. Da onde vem a Filístia, da onde vem o nome Palestina que nós temos hoje. Isaque era hóspede no reino de Gerar. Lá ele plantou, lá ele colheu. Muito, ele ficou rico, e os moradores filisteus desse lugar ficaram enciumados e foram empurrando ele para o lado do deserto, até que ele terminou sua jornada em Berseba, onde ele habitou. E onde o povo de Israel na volta do Egito, onde eles pararam para quase entrar na terra. Muito bem, nesse pequeno pedaço. Ao sul da terra de Canaã, ao sul do que hoje é Israel, é aí
que acontece a nossa história. E é com esse pano de fundo que nós vamos fazer a seguinte pergunta. Passa aí, Sérgio. O que podemos esperar de 2014? Agora eu vou falar de 2014 e olho para 2070 a.C.? Exatamente. Olha por quê. Das coisas que nós podemos esperar para o próximo ano, a primeira pode passar. Sérgio, são dificuldades. Assim como Isaac passou, olha o que diz aí nos versículos 12 e 16. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou. Ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, um grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já é muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Olha só, não estava indo tudo bem? Ele estava lá tranquilo, respeitado na terra, temido até, rico, próspero. De repente a vida dá uma virada. Por que isso? Por causa do ciúme dos homens, porque a vida dá voltas demais, porque Deus preparou caminhos misteriosos para andarmos, mas o fato foi que a tranquilidade que ele tinha passou. Ele tinha poços, esse lugar não é o Amazonas, não é o Vale do Paraíba. Não há rios abundantes aí. Então, um poço era sobrevivência. Às vezes de uma vila. Às vezes, uma vila cavava um poço e defendia aquele poço com suas próprias vidas. Vinha alguém e falava: a gente vai tomar esse poço. Tinha guerra. Sabe por que tinha guerra? Por causa de um poço. Por quê? Sem aquele poço a vila morria. O rebanho morria. Se o rebanho morre, o que acontece com a família dos chefes das casas? Passa fome, até a morte, dependendo do caso. Então os poços eram coisas preciosíssimas. O problema é que Isaac estava crescendo tanto e ficando rico e ficando numeroso. Os moradores de Gerar pensaram: daqui a pouco ele já tem tantos servos que ele tem um exército, ele pode tomar a nossa cidade a qualquer momento e tem mais. Ele vem aqui na nossa terra. Aqui come, bebe aqui de graça, não paga aluguel e tem mais. Fica mais rico do que a gente. Tchau. Foram lá e entulharam os poços. Entulhar o poço de alguém, de uma vila, de uma família, de uma cidade, era um negócio muito grave e era motivo até para guerras. Bom, essas foram as dificuldades que Isaac enfrentou. E não só isso, o próprio rei, que parecia ser tão favorável a ele, não foi lá para impedir. Ó gente, onde você já se viu fazer uma coisa dessa? Chama lá de novo Andrade Gutierrez. Chama CBPO, Aldebrecht Ebrebrecht Auschald. Vem aqui, manda eles trazerem aqui os seus funcionários, eles vão cavar de novo o poço, vão melhorar tudo aqui, eles vão fazer uma obra do Paulo Maluf, para durar aqui para sempre. Então, aí Isaac vai poder morar conosco o quanto tempo quiser. Não, o rei não fez isso. O rei partiu adiante e disse: Isaac, não é só que você ficou sem poço, você também ficou sem terra. Same, a porta da casa é nossa. Principal, serventia, vai lá, aproveite. Suma da nossa terra. Estava bem estabelecido, tudo em paz, tranquilo. Tem que empreender uma viagem. Tem que levantar tenda com todo o seu rebanho, com sua família. Tem que chegar num lugar que não tem água, eles têm que cavar novos poços, a gente vai ver. Eles têm que cavar novos poços. Não é fácil fazer isso. Do dia para a noite, sem preparo. Ah, vamos mudar para tal lugar, então mande alguém primeiro e cave um poço. Não foi esse o planejamento de Isaac. Não foi assim que aconteceu com ele. Ele teve que partir abruptamente, porque foi expulso daquela terra. Foi uma dificuldade inesperada. Ele provocou isso. O texto mostra que ele era um mau elemento, ele tirava vantagem dos geraritas, devia ser assim que eles eram chamados. Falou algum desaforo pro rei. Ele fez alguma coisa que merecesse isso? Não. Simplesmente aconteceu. Quando ele estava vivendo um bom e tranquilo momento da sua vida, a vida deu uma virada. E ele passou a ter um nó para desatar, que nem esse aí. Como é que a gente poderia chamar esse nó? Um nó cego. Isso é muito pior. Esse é cego, surdo, mudo, aleijado. Olha o tamanho desse nó aí. Quem fez isso, esqueça, pode cortar aí dos dois lados, porque esse aí não solta. E às vezes a nossa vida passa por situações que parece que tudo dá um nó, tudo enrola e a nossa vida fica difícil. Isso aconteceu com Isaac há 4 milênios atrás e aconteceu com a vida de todos os servos de
Deus ao longo da história. Isso quer dizer que o Senhor não nos prometeu viver sem dificuldades. Significa que Ele lida com a nossa vida através das dificuldades. Algumas são maiores que outras. As de certas pessoas são maiores, são mais difíceis, são mais longas do que as de outras. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele sabe como administrar cada uma delas para o nosso crescimento, para a glória do seu nome, para a expansão do reino de Deus, para o fortalecimento da sua igreja. Ele sabe como atua, mas nós podemos esperar de antemão para o ano que vem passar por algumas dificuldades. Só isso? Não, não é só isso não. Então vem aí, Sérgio. Podemos, depois das dificuldades, também esperar por recomeços. Olha essa foto aí. Parece que uma terra seca, árida, né? Com um brotinho. Novinho, né? Recomeço. Como é que chama a sua loja lá, Guaris? Renovo, né? Sabe o que é um renovo? É um broto. É um brotinho. Isso aqui é um renovo. Isso aqui é um renovo. Olha o versículo 17 a 21 que diz: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, ou seja, ele foi mais para o deserto um pouquinho. Ele estava em Gerar, ele foi para o vale de Gerar. Então ele já estendeu sua caravana um pouquinho mais para leste. O que ele fez lá? Ele habitou lá onde habitou e tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Ou seja, essa história de entulhar poço, os filisteus já conheciam de tempo. Então, Abraão fez isso. Abriu poços ali, os filisteus já tinham entulhado eles. Sabe o que Isaque fez? Ele não fez assim: entulharam meus poços, ó céus, ó vida, ó azar, a vida tá acabada, eu não tenho mais ânimo pra nada, quer saber, eu desisto de tudo. Vem a morte me pegar. Ele não faz assim. Ao contrário, ele começa de novo. O poço está entupido? Vamos abrir. Mas desde os dias de Abraão. Abraão morreu, seu pai se entulharam. Entulharam? Então vamos abrir. De novo. Não é aí que tem água? É, mas está cheio de terra. Sabe o que a gente faz? Pega a pá e tira a terra. E aí está a água que a gente precisa. Mas Isaque, a gente já tinha um poço bonitinho, vai pegar um poço do zero de novo. De novo. Vamos reabrir esse poço. E aí o que aconteceu? Viveram felizes para sempre? Não. Olha só. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Cavaram. Mais ainda, né? Mas e aí? Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Mas como é que a água é nossa? Não tinha poço nenhum aqui. Como que é de vocês se vocês não tinham acesso a ela? Agora, depois que eu cavo, é sua. Se fosse um poço seu, se fosse o seu poço que você trouxesse seu rebanho todo dia, aí era seu. Mas aqui não tinha nada. Tinha nada seu aqui. Aí eu cavei esse poço. E agora? Que tem água, agora o poço é seu. Não, é meu, não admito. Por quê? Aqui é a terra de Gerar. Vocês não são daqui, vocês são estrangeiros. Eu que já pastoreio aqui, não, você pastoreia aqui, mas a água não é sua, fui eu que veio pousando, não quero nem saber, essa terra aqui é do meu pai, isso aqui é uma fazenda roça, tem que sair daí de novo, por isso, olha lá, chamou o poço de Ezeque. Porque contenderam com ele, Ezeque em hebraico quer dizer contenda. Então o que ele fez? Não, outra vez não, já entulharam meu poço lá em Gerardo. Agora, aqui no vale, a gente cavou, foi um trabalhão, a gente não tem ferramenta direito, só com poucos homens. Essa terra seca aqui, a gente cava o poço, a hora que a gente se estabelece, aí vem esses caras e roubam a nossa água. Então agora eu vou fechar a firma. Vende aí esse gado aí e eu vou me aposentar. Não, olha o que eles fizeram. Então, versículo 21, cavaram outro poço. Cavaram outro poço. A gente já tinha cavado um. Eles entulharam. Aí a gente reabriu os poços de Abraão. Eles tomaram da gente. Então, vamos abrir outro poço. Sabe por quê? Que a gente precisa de água. Ou será que depois desses dois poços que um foi tampado e o outro roubado, será que por causa disso a gente parou de precisar de água? Não, a gente precisa de água. Então a gente precisa abrir outro poço. E abriram mais um poço. O que aconteceu? Agora sim viveram felizes? Para sempre não. Então cavaram outro poço e também por causa deste contenderam
Por isso, recebeu o nome de Sitna. Sitna quer dizer hostilidade. Quer dizer que não sabemos quem é agora, se foram os mesmos pastores de Gerar, se foram outros. Não sabemos quem foi, mas veio gente numa atitude hostil e tomaram deles esse poço de novo. Ah, então agora, já entendi. Senhor, não é para eu ter poço, né? É. Afinal, já tinha um em Gerardo. Foi entulhado. Abrimos lá o poço de Ezequiel. Tomaram da gente. Abrimos o poço de Sítio. Tomaram da gente então, já. Entendi. O Senhor não quer que a gente tenha poço. Quer que a gente viva de luz. Não vamos mais beber água. Agora minha religião não permite beber água. Dá? Não dá. O que eles precisavam? Ainda? Água. O que eles fizeram? Abriram outro poço. O que aconteceu? Vai em versículo 22. Isso fica para o próximo ponto. A gente vai ver o que aconteceu dali para frente. Mas reparem como a vida vai chamando a gente para diversas etapas. O que teria acontecido com Isaac se ele tivesse desistido em alguma dessas dificuldades? Falar não, uma vez tudo bem, duas, mas três, agora quer saber. Vou largar tudo, vou até beber essa água, falei tanta água que me deu sede. Agora eu desisto de tudo, quer saber, eu vou sentar aqui e esperar a morte, porque a vida não tem mais jeito, estou desanimado, deu uma depressão em mim agora. Acabou a minha vida, não tenho vontade de sair da cama. Acabou. Foi isso que Isaac fez? Ele certamente ficou abatido. Ele certamente ficou triste. Ele certamente ficou preocupado. E preocupado que estava e sabendo que ele precisava e sabendo que forças ele ainda tinha. Que ele fez? Andou mais e abriu outro poço. E às vezes a vida nos chama a abrir vários poços. Cada um deles nos traz cansaço. Cada um deles vem depois de um poço que a gente perdeu. Mas cada um deles termina com uma nova fonte jorrando. E a gente tem novos recomeços. Aí a gente tropeça e levanta. Escorrega e levanta. Cansa, senta, mas torna a levantar. Sai do trabalho, sai da igreja. E não importa as dificuldades. A gente chega na nossa casa. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas a gente sabe onde quer chegar. E a gente paga o preço de chegar lá. A gente vai andando e abrindo o poço. E a vida nos chama a fazer esses recomeços. O que a gente pode esperar para 2014? Dificuldades? Sim. Mas recomeços também? Levantar de novo? Ou a gente espera ficar no sofá com depressão e, ó céus, ouvir do azar? Não. A gente deve esperar o contrário. A gente deve esperar tomar um tapa da vida num dia e ver uma mão estendida no outro e aproveitar essas oportunidades. Muitos poços têm a ser abertos nesse próximo ano. E a gente pode planejar. Isso aí. A gente sabe que isso vem acontecendo com os homens, desde que o mundo é mundo, desde que o Senhor nos criou, e Ele vai continuar trabalhando conosco desse mesmo jeito. Agora, o que mais? Dificuldades, recomeços. Dificuldade traz sofrimento pra gente. Esses recomeços dão tanto trabalho, né? Que às vezes a gente fica muito encorajado de pensar assim. Mas quem disse que a gente vai fazer isso sozinho? A gente também pode esperar bênçãos de Deus. Olha o que acontece aqui com Isaac. Ele foi abrindo o poço e perdendo o poço, abrindo o poço e perdendo o poço, abrindo o poço e perdendo o poço, mas chegou num lugar, no versículo 22, ele diz, partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na sua terra. Reobote vem de uma palavra, é derivada de uma palavra, que significa praça ou lugar amplo. Quando, por exemplo, Zacarias fala que naqueles dias as crianças brincarão nas pracinhas, a palavra é essa aqui, mas isso dentro de uma cidade. É uma praça, mas num campo, numa região rural. Isso significa um campo aberto, uma planície. Então foi isso que Isaac viu, a hora que ele viu que ele abriu um poço, e ele rende ao Senhor o fato de não haver contenda sobre isso. Aí ele pensou o seguinte, foi Deus quem nos trouxe aqui, e o que eu tô olhando, essa terra larga, esse lugar espaçoso, foi o Senhor quem deu pra gente. O Senhor nos colocou aqui. Ele fez a gente vir pra cá de poço em poço. E eu não entendi o que ele estava querendo enquanto eu abria poço e a vida fechava ou tomava de mim. Mas agora, chegando aqui e abrindo esse poço e vendo que não há contenda, eu percebo que o Senhor não queria que eu ficasse lá. O Senhor queria que eu ficasse aqui.
Aqui o Senhor abriu um campo para mim. Lá o Senhor fechou as portas. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe o que faz conosco. Mas aqui não. Aqui as portas não só se abriram como se estenderam. Foi isso, é um campo largo, uma porta larga que se abriu. E aí? Ele disse, aí ele andou. Mais um pouquinho, chegou a Berseba e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas. Porque sou contigo, abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência. Por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Esse é o texto que mais tem poço na história. Mas repare como é com a bênção de Deus que o poço é aberto, permanece aberto e permanece na posse do servo de Deus. Não é com a força da picareta, não é com a força da espada, não é com o número de soldados, mas com a mão do Senhor por cima, abençoando, guiando, dirigindo, fortalecendo, ensinando e estabelecendo. Aonde nós chegamos e paramos. E o Senhor nos abençoa ali ao lugar onde devemos estar. Então a gente pode esperar esse tipo de tratamento do Senhor também? Pode. Agora, o que a gente não pode esperar é Deus agir como garçom. Garçom, por favor, traz uma coca. Com gelo e limão, viu? E com canudinho. E rápido. Muita gente pensa que Deus é assim. O Senhor é o seguinte, tem aquela moça lá, o jovem fala. Assim, aquela moça quer namorar com aquele, tem que ser agora. Não é no tempo do Senhor, no meu tempo. É agora e rápido. E ainda de quebra, os pais dela têm que gostar de mim. Opa, aí o jovem pediu muito, né? O que mais? Senhor, é o seguinte. Eu não aceito mais esse emprego que eu tenho. Tá muito difícil. Eu não aceito. Eu reivindico o melhor. Agora. Eu não aceito, Senhor. Tem igreja que ensina você a fazer. Assim tem igreja que ensina até você perdoar a Deus. Igreja Universal uma vez ensinou, sabe como é que é Deus? Você fica na cabeça, Deus é assim mesmo, vai perdoar ele, vai. Fica guardando mágoa contra Deus, não se reconhece Deus, Deus é assim mesmo. Perdoa a ele e fica tudo certo. Gente, onde a gente vai parar? Longe disso, as bênçãos de Deus vêm em pacotes bem fechados, que fazem a gente não saber o que tem dentro. Sabe aqueles presentes? Surpresa! Aquele que a pessoa vai abrindo, é uma caixona, chega dentro, tem um monte de papel, aí ele abre, tem uma caixinha menor, dentro tem outra. Uma vez, no casamento do pastor Marcos, os jovens da igreja, a gente sabia que ele dizia que pinguim de geladeira era brega. Então, o que nós fizemos? Uma caixa de sapato de marca e demos pra ele, né? Tênis Nike, ele ficou todo feliz, abriu, tinha um monte de jornal, abriu, tinha um pinguim de geladeira. Aí o pessoal riu, né? E aí veio com o presente certo, né? Uma caixa de outra caixa de sapato, de marca, tudo. Ele abriu, tinha a noiva do pinguim. Era outro pinguim. Então, mas a hora que você olhava por fora era aquilo, você olhava e pensava que era uma coisa. Dentro tinha outras vezes. É assim que vêm as bênçãos de Deus. Nós não sabemos quando elas vêm. Às vezes a gente nem sabe que é uma bênção do Senhor. Às vezes ela só se parece com uma dificuldade. No máximo, um recomeço. Mas lá no fundo do envelope, na última caixinha, reservado pro último momento, tá o ensino do Senhor, tá a sua libertação, tá uma porta onde não existia. Aqui não tem o que fazer então. O Senhor abre uma janela, vem com a marreta e tudo, constrói uma. E Deus nos estabelece de maneiras que a gente não pode esperar, nem planejar, nem contar direito pros outros. Tamanho foi o impacto do que Deus fez na nossa vida. Então a gente pode esperar essas coisas de Deus? Olha ele fazendo desde lá do passado. Agora, será que Isaque merecia? Pensa assim, ele abençoa Isaque porque Isaque também era o cara, né? Era isso? Acabou de cair no mesmo erro do pai, foi lá e falou que a mulher era irmã, mentiu não. Teve confiança em Deus. Acabou de fazer o erro que o pai fez, já sabia que era errado e fez de novo. E aí vem Deus, por pura graça, e o abençoa e faz o que ele mesmo, Deus eterno, planejou nos fazer de bom. A gente pode esperar esse tipo de tratamento? Pode. O que a gente espera então? Para o próximo ano? Dificuldades? Várias. Recomeços? Muitos. Para isso tem que ter perseverança, paciência. Não desistir não. Não cair da depressão não. Não consigo sair da cama. Não, consegue sim. Levanta da cama e começa de novo.
Eu já comecei tantas vezes. Você vai começar uma das vezes. E o Senhor vai dar um lugar largo. Porque nós também podemos esperar. Bênçãos de Deus. É Ele que sabe como Ele dá, é. Ele que sabe quando Ele dá, é Ele que sabe aonde Ele dá. Mas é bênção de Deus. Ele não precisa explicar pra gente saber que Ele é um Deus bondoso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos céus. Isso a gente já sabe. Então gente pode esperar todas essas coisas como vieram nesse ano. E no próximo. Então que lição a gente tira disso? E agora? Que eu sei que o próximo ano vai ser como esse, pelo menos nesses aspectos. O que eu vou planejar para o ano que vem então? Regime? O que mais? Fazer um curso? Fazer o quê? Musculação, né? Juntar dinheiro? Aprender mais a palavra. O que mais, Bruno? Continuar abrindo o poço. Sabe? O que a gente deve planejar, irmãos? Continuar sendo fiel. Continuar ser fiel. Sabe por quê? Não importa o que a gente faça. As dificuldades virão. Mas é a fidelidade que vai fazer com que a gente não se desvie do Senhor quando a dificuldade vem. Recomeços virão. Mas é a fidelidade a Deus que vai dizer como é que a gente vai recomeçar. A gente pode escolher. Recomeçar é diferente. Do jeito errado. Em cima de alicerces errados. A gente pode querer cavar um poço num brejo. A gente pode querer cavar um poço com água ruim, com água envenenada. A gente vai continuar abrindo poço, mas no lugar certo para dar água pura. E é a fidelidade ao Senhor que vai nos ajudar a recomeçar sempre, da maneira correta. E é com a fidelidade que as bênçãos de Deus vão nos encontrar e serem usufruídas da melhor maneira possível. Sabe por quê? Quando nós não somos fiéis, Deus costuma deixar a bênção, um pouquinho, para cá e nos abençoar de outra maneira. Sabe como? Com disciplina, com ensino. Isso também é uma bênção. O problema é que dói. O problema é que é difícil passar. Não é isso que nós planejamos. Então, se não é isso que você planeja, seja fiel assim. Continue a sua vida constantemente. E continue cavando poço. Sabe? Por que você deve cavar mais poços? Porque dentro de nós, desde já fluem rios de água viva. E é com essa picareta do Senhor que a gente continua cavando poço. E vai de poço em poço, de terra em terra até a nossa pátria celestial. Senhor João, vem aqui à frente. Por favor, todos os anos o Dr. João vem aqui, eles passam conosco. Jantam conosco, ele e família do seu Espina também. Ore por nós agora, pedindo para Deus que nós sejamos fiéis nesse próximo ano e que Ele continue nos fazendo abrir porta. Pai eterno, nós ficamos pensando, por vezes, de que maneira pedir de fato o que o Senhor tem para nós, e depois de que maneira usufruir das bênçãos que o Senhor tem dado. Parece, Senhor, que a dificuldade muito maior é nossa, porque a nossa situação de dependente do Senhor é eterna para a honra e glória do Teu nome. Então, Senhor, estamos encerrando agora o 13 e vamos começar o 14. Nós queremos Te pedir para que sejamos obedientes, para que sejamos disciplinados, e para que sejamos perseverantes. Por favor, é o que pedimos todos. Nós agora, nesse instante, diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém.